Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula, e hoje é Geografia Bíblica, lição 3, aqui ó. Hoje o tema é os rios da Bíblia. Geografia, essa matéria, esse livro, aula 3, tá bom, pessoal? Quem tem esse livro, abre na lição 3. Quem não tem, entre em contato com a escola para você adquirir o seu livro, tá bom? Então, seja bem-vindo à aula de Geografia, lição 3. Nós vamos ver os rios da Bíblia. Mas antes eu gostaria de lembrar para vocês, esse ano vai ter formatura, nós vamos formar os alunos de teologia. Nós temos a formatura, você precisa entrar em contato, tem um anel, ó. Tem anel de formatura, pessoal, ó. O anel fino e o anel grosso, tá bom? E nesse canal também nós ministramos aula de escola bíblica dominical. Primeiro trimestre de 2025, tá aqui, ó. Tá? Se inscreva no canal. Vamos para a aula lição 3. E hoje o assunto é os rios da Bíblia. Vou puxar aqui na internet. Os rios da Bíblia. Olha aí, pessoal. A Bíblia tem vários rios que ela menciona, ó. Rio Jordão, Rio Nilo é mencionado na Bíblia. O que mais? Mar da Galileia, que eu já vou explicar, ó. Que é o Rio Jordão, ó. O Rio Jordão. Tem muita gente que fala que o Rio Jordão é um rio sujo, é um rio podre. Isso é mito. É mito. Rio Jordão não é sujo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que o Rio Jordão é limpinho. Aí tá o Rio Jordão limpinho, limpinho, água cristalina. Por que então as pessoas dizem que o Rio Jordão é sujo? Porque quando o profeta Naamã, o profeta Eliseu mandou Naamã se mergulhar no rio, ele falou assim, os rios das Sírias é melhores do que os rios de Israel. Só isso que ele falou. Os rios da nossa terra é melhor que de Israel. Sugestão dele. Não é que o rio de Israel era pior. É porque ele morava longe. Ele falou, não, se eu tiver de mergulhar, eu mergulho no rio da Síria. Aí o profeta, não, tem que ser no rio de Israel, no rio Jordão. Não era porque era sujo. É porque era distante. Naamã morava na Síria, outro país. Ele falou, nossa, eu vou ter que viajar para outro país para tomar banho num rio que eu nem conheço, chamado Jordão. Mas Naamã não falou que ele era sujo, impuro. Não, isso é conversa de pregador. Então, resumindo, o Rio Jordão é o rio que Jesus se batizou. João Batista batizou Jesus aonde? No Rio Jordão. Tá bom, pessoal? Então, o Rio Jordão é limpo, tá bom? E aonde nasce o Rio Jordão? Nasce aqui, ó. Aqui tem uma montanha aqui, ó. Uma montanha de gelo, chamada Monte Hermon. O Monte Hermon, ele, no calor, ele descongela o gelo. Aí forma o Rio Jordão. E o Rio Jordão deságua no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia deságua no Mar Morto. Deixa eu puxar aqui para vocês. Na internet vocês vão colocar assim, ó. Rio Jordão. Aí coloca mapa. Mapa do Rio Jordão. Olha aí, pessoal. Vou explicar aqui bem explicadinho para vocês, ó. Aqui é o Mar da Galileia. O Rio Jordão, ele tá aqui, ó. Aí é o Mar da Galileia. O Rio Jordão, o Rio Jordão já é bem estreitinho, já é bem mais fino. Puxando aqui, ó. No mapa. Vamos aqui, ó. Pronto. Que é melhor para explicar. Aqui é o monte chamado Monte Hermon, monte de gelo. Esse gelo descongela, forma a nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão deságua no Mar da Galileia
e depois o Mar da Galileia deságua no Mar Morto. Aqui, ó. Eu vou repetir para vocês memorizar bem. Aqui é uma montanha de gelo chamado Monte Hermon. A Bíblia fala. Aí esse gelo vai descongelando. A água que descongela do gelo forma o Rio Jordão. Então o Rio Jordão é água limpa, vem do monte. Aí o Rio Jordão deságua no Mar da Galileia. E depois o Mar da Galileia deságua no Mar Morto. E o Mar Morto não tem saída. Daqui a pouco eu vou explicar por que é Mar Morto. Ele é Mar Morto porque não tem vida dentro dele. E outra, que ele tem alta concentração de sal. Nenhuma vida sobrevive aqui no Mar Morto. Tá bom? Então, resumindo aí, o Rio Jordão é limpo. Tá bom? Aqui, ó. Rio Jordão significa descente, o que desce, o rio que desce da leste da Terra Santa. Olha aí. Então o Rio Jordão é limpo. Depois tem o Rio Nilo. Esse Rio Nilo é o maior rio do mundo. Só perde para o Rio da Amazônia, ó. Escuro, turme, o maior rio do mundo. Tem 6.690 quilômetros de extensão. Começando na África Equatorial, ele só perde para o Rio Amazônia. O Rio Amazônia é maior do que o Rio Nilo em quantidade de água. Então o Rio Jordão é um rio limpo. Ele descongela aqui desse monte, tá? Ó, o Monte Hermon tá aqui, ó. Monte Hermon tá aqui, descongela, forma o Rio Jordão. O Rio Jordão, o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia é o Mar Morto. Vou repetir. Monte Hermon, tá aqui, Monte Hermon, descongela, forma a nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão deságua suas águas no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia deságua no Mar Morto. Tá bom? Então o Rio Nilo é o maior rio do mundo, perdendo apenas para a quantidade de água o Rio Amazonas. Rio Cedro, Rio Eufrates, aqui lá do Jardim do Hoje até hoje, do Jardim do Éden até hoje tem. Olha aí, Fafa e Gion, pronto. Fafa e Gion significa raspo, Damasco, Naamã, ó, profetizou sobre o Rio Jordão. Aí ele falou, não, esse rio Fafa e o Gion, não, Fafa, não, acho que é o Fafa, é isso mesmo. Esse Fafa aqui, o Naamã, ele fala que é melhor do que o Rio Jordão. Ele não fala que o Rio Jordão é podre. Ele fala que esse aqui é melhor, tá lá em 2 Reis 5 e 12. Por que Naamã não quer tomar banho no Jordão? Porque Jordão é outro país. E o rio Fafa é na Síria, onde Naamã morava. Então, era a distância. Ele falou, o Fafa é melhor do que o Rio Jordão, pela distância, tá bom? Jaboque é o rio que o Jacó lutou. Gion é o rio que tinha lá no Jardim do Éden, que depois do dilúvio ele sumiu. O rio Jaboque, aquele rio que Jacó luta. Abana, ó, esse aqui é outro rio aqui de Damasco, ó, o principal rio de Damasco. Ó, Naamã falou Abana e Farfá. E Abana são melhores que o rio de Israel, por causa da distância. Esses dois rios eram da Síria e o Rio Jordão era de Israel, era muito longe para ele tomar banho. O Pison é um rio lá do Jardim do Éden, que depois do dilúvio se desfez. Quebar, Querite, Rio Tigre, até hoje ele existe. Ele é mencionado no Jardim do Éden e até hoje o Rio Tigre existe. Mar da Galileia, tá aqui, ó. Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é mar, tá bom, pessoal? Ah, mas a Bíblia fala lá... Não, a Bíblia está falando a linguagem, o apelido que o povo deu, entendeu? Não é mar, é apelido. É igual uma pessoa que tem uma cabecinha pequena, mas a pessoa assim, nossa, cabeção. Cabeção é um modo de falar, uma expressão, apelido.
Então, mar é apelido, o nome é Rio da Galileia. Por quê? Porque os romanos apelidaram o nome de Mar da Galileia porque é muito extenso, é muito grande, é um lago muito grande. Mas a água lá é doce. O Mar da Galileia é água doce, não se confunda. É mar porque apelidaram, e a Bíblia fala do apelido, Mar da Galileia, mas é água doce, tá bom? Deixa eu puxar aqui na internet para vocês verem. Aí, ó. Aqui é o Mar da Galileia, só que ele é água doce. Ó, as pessoas navegando, tomando banho, pescando, entendeu? É água doce. Tem nada a ver de mar. Mar porque é apelido, ele é muito grande, ele é muito extenso. Aí apelidaram de mar. Entendeu? Aí, ó. Então, resumindo aqui, Mar da Galileia não é mar, é Rio da Galileia, tá bom, pessoal? Esqueça esse negócio. Ah, mas na Bíblia tá falando Mar da Galileia, que Jesus andou em cima do Mar da Galileia. Sim, a Bíblia tá usando a linguagem do povo. Tá aí, ó, Mar da Galileia é Rio da Galileia, tá bom? Ó, outros nomes dados para o Mar da Galileia: Lago de Genezaré, Lucas, ó, Mar de Tiberiade, Mar de Galileia, Mateus 4 e 11. O Mar da Galileia está situado extremamente no norte de Israel, da Síria. Então, resumindo, não é Mar da Galileia. Resumindo, não é Mar da Galileia, Rio da Galileia, tá bom? Continuando aqui para os nossos estudos. Já falei que o Rio Jordão é limpo. Aqui é o Rio Nilo. Olha aí, pessoal, o Rio Nilo, ó. Esse aí é o rio que Moisés foi colocado lá. Esse aí é o rio que Moisés foi colocado lá nas águas. Entendeu? É o Rio Nilo. Moisés foi colocado nesse rio aqui, ó. Rio Nilo. Olha, ó. O Rio Nilo é navegável, é o maior rio do mundo. Só perde para o rio da Amazônia, que é, em quantidade de água, a bacia é maior. Mas ele é navegável. Ó, tem navegação. Tá bom? Então, esse é o Rio Nilo. É o rio que Moisés foi jogado lá. Moisés foi colocado nesse Rio Nilo. Tá bom, pessoal? Esse é o Rio Eufrates. Muita gente pergunta, qual é o Rio Eufrates? Tá aqui, ó. Esse é o Rio Eufrates. A Bíblia menciona ele lá no Jardim do Éden. E ele existe até hoje, o Rio Eufrates. Só tinha 4 rios no Jardim do Éden: Pison, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Depois do dilúvio só sobrou o Tigre e o Eufrates, os outros soterraram. Isso aí é o Rio Eufrates, tá bom? Esse aqui é o Mar da Galileia, que eu acabei de falar para vocês que não é mar, é rio. Aí, ó, pessoas pescando, tomando banho, aí, ó. Fica aqui Cafarnaum, Mar da Galileia é o apelido. Mar da Galileia é apelido, é Rio da Galileia. Entendeu, pessoal? É igual uma pessoa, ou barrigão, baleia, pronto. Tem muito bullying na escola, né? E as crianças olham para um gordinho, aí fala assim, ô baleia. Mas ele não é baleia, ele é um ser humano. Mas por que todo mundo chama de baleia? Porque ele tá gordo, né? Uma pessoa acima do peso, ele sofre o bullying de baleia. Ou baleia, rola de poço, elefante, não sei o que, hipopótamo. As pessoas apelidam um ao outro com o nome de bicho por causa do corpo que tá gordo.
assim é o mar da Galileia. É apelidado de mar porque é grandão, tem que viajar de barco. Aí, ó. É muito grande. Entendeu, pessoal? Igual aqui, ó. Nós chamamos uma pessoa de baleia e a pessoa não é baleia. É uma forma de falar. Então, o mar da Galileia não é mar, é rio. É uma forma de falar. É expressão idiomática. Chamar uma pessoa de baleia tem nada a ver. Um ser humano de baleia não tem nada a ver. Chamar o rio da Galileia de mar não tem nada a ver. Não é mar, mas é por causa do apelido, é a extensão, que ele é muito grande. Mas a água lá é água doce. A água aqui desse mar da Galileia, do rio da Galileia, na verdade, é água doce. Tá bom, pessoal? Entenderam aí? Se tiver alguma dúvida. E foi lá que Jesus andou. A Bíblia fala que a tempestade dos discípulos foi lá nesse mar. E a Bíblia fala que Jesus andou em cima do mar da Galileia, tal. Por que deram o nome de mar? É apelido, é que ele é grande. Olha o tamanho dele aqui, ó. Extensão. Apelidaram de mar da Galileia. Por que Galileia? Galileia é o estado. Galileia é o estado. Igual tem São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Tem uns estados brasileiros, tem uns estados lá de Israel, que é Judeia, Galileia. Aqui é de Galileia. Jesus morou no estado da Galileia. Nazaré pertence ao estado de Galileia. Tá bom? Aí tem Judeia, que é outro estado de Israel. Galileia é outro estado. Então, por que nome Galileia? Porque Galileia é apelido. Galileia é o estado de Israel. E mar, que é o apelido, é Rio da Galileia. As árvores da Bíblia. Olha aí, pessoal, a Bíblia fala sobre a oliveira. A oliveira vive quase 2.500 anos. Na verdade, a oliveira nunca morre, porque quando ela está morrendo, já está nascendo outra raizinha para levantar essa grande. Entendeu? As árvores da Bíblia. Acácia, alamo, amendoeira, moreira, carvalho, chipre, figueira, mostarda, macieira, oliveira, pinheiro, sicômoro, tâmaras. Isso aqui é a oliveira lá de Israel. Essas árvores aqui é o que eu falei, vive mais de 2.500 anos, elas sobrevivem. Aí, ó, figos, figueira, aquela que Jesus amaldiçoou, tá aqui, ó. Figueira. Isso é uma figueira, figueira brava. Lembra que Naamã, foi Zaqueu, subiu na figueira brava? Olha o figo aí, ó. Figueira. Essa figueira aqui é aquela que Jesus amaldiçoou lá e não nasceu o fruto dela, ela morreu. Essa figueira aí, ó. Isso é figos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Domo da Rocha. Distância aproximada de Jerusalém para outra cidade, tá aí, ó. Antioquia, Babilônia. Você precisa adquirir o livro com mais detalhe. A aula não dá para ler tudo. Masada em Israel, o Domo da Rocha. Eu quero falar sobre o Domo da Rocha. É isso aqui, ó. O Domo da Rocha. É no livro de Geografia. O que é o Domo da Rocha? O Templo de Salomão foi construído nesse monte, no ano 950 a.C. Então, o Templo de Salomão foi construído no Domo da Rocha. E o que é o Domo da Rocha? Olha, vamos ler tudo aqui, pessoal. O Domo da Rocha. Leia comigo. O Templo de Salomão foi construído sobre o monte do ano 950 anos antes de Cristo, no qual estava a Arca da Aliança e continha os 10 mandamentos. Foi destruído por Nabucodonosor, o Templo de Salomão, no ano 587 a.C. E a arca foi desaparecida. Segundo, foi construído por Herodes. Então, são 2 templos. O terceiro é onde
Cristo vai voltar, segundo os judeus. Então, o que é o Domo da Rocha? Todo mundo conhece essa imagem aí, né? É lá em Jerusalém, em Israel. Aqui é o pedaço de terra mais caro do planeta. Mais caro do que a Avenida Paulista aqui em São Paulo. Mais caro do que a Avenida Faria Lima, só de empresas aqui em São Paulo. Esse Domo da Rocha é o lugar mais caro da história para morar. Mais caro do mundo. Entendeu? Esse Domo da Rocha, ele é a mesquita. Vocês estão vendo esse amarelo aqui, ó? Isso aqui é ouro puro, a mesquita. Só que esse templo aqui não é judaico, ele é islâmico. Mas por que ele é construído em Jerusalém, bem no miolo, na capital, bem no centro? Porque muitas vezes os judeus se dispersaram do mundo inteiro para outras nações, principalmente quando o general Tito romano entrou em Jerusalém e matou, destruiu Israel, destruiu os muros, quebrou o templo, os judeus dispersaram. A terra ficou vazia. E quem veio? Os muçulmanos morar em Israel. E aí eles construíram o quê? Essa mesquita aqui, ó, bem no centro de Jerusalém. Depois os judeus voltaram e já estava construído. E não dá para destruir, que é que se os judeus destruírem isso aqui, causa a Terceira Guerra Mundial. Aqui é uma caixa de abelha. Joga um míssil aqui para destruir aqui, ó. O mundo inteiro entra em guerra. Pessoal, não é fácil não. Aqui é uma caixa de abelha. Quando se quebra a caixa de abelha, o que acontece? Quando você quebra uma caixa de abelha, é que as abelhas vão te picar. Aqui é dos islâmicos. Se derrubar isso aqui, meu irmão, se derrubar esse templo para construir um templo em Jerusalém, começa a Terceira maior guerra mundial. Entendeu? Então esse templo aqui não é judeu, ele é islâmico, muçulmano, de Maomé, de Alá, dos muçulmanos, todo mundo conhece, tá bom? E não pode derrubar, mas ele está construído aonde é esse templo aqui, ó. Aonde é esse terreno? É aqui, ó. O mesmo lugar que Abraão ofereceu Isaac. O mesmo lugar que Abraão ofereceu Isaac é o mesmo lugar aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo esse lugar aqui, ó? Fica vendo aqui, ó. Esse lugar aqui é esse lugar aqui, ó. O mesmo local que Abraão ofereceu Isaac. Pronto. Esse lugar aqui, ó, é o mesmo lugar. Não muda nada. Monte Moriá. Tá aqui embaixo. Monte Moriá. Aqui é o Monte Moriá. Aqui é o Monte Moriá. Aonde Abraão sacrifica Isaac, que vai sacrificar e não sacrifica, é o Monte Moriá. Monte Moriá, Monte Moriá. Detalhe para vocês. Abraão não sacrificou o cordeiro. Não está isso na Bíblia. Lá em Gênesis 22, leia lá devagarzinho na tua Bíblia. Abraão matou um carneiro e não o cordeiro. Muitos pregam. Abraão matou o cordeiro. Não, Abraão matou o carneiro. Qual a diferença? O carneiro é o pai e o cordeiro é o filho. E a esposa é a ovelha. A ovelha casou com o carneiro que gerou o cordeiro. Mas por que Abraão não matou o cordeiro e sim um carneiro? Porque quando João apresenta Jesus para os judeus, ele falou: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Abraão tivesse sacrificado o cordeiro, os judeus não iam aceitar o cordeiro de Deus, que é Jesus. Eles iam dizer: nosso pai Abraão já sacrificou o cordeiro. Como Deus não deu cordeiro, deu carneiro, aí João tinha toda a autonomia de dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, pessoal? Essa aula vocês precisam aprender. Então esse lugar aqui, que Abraão está sacrificando um carneiro, Isaac e tal, é esse lugar aqui. É esse lugar, não muda nada.
Pessoal, se vocês quiserem saber com mais riqueza de detalhe sobre essa aula, pessoal, essa aula aqui é maravilhosa, é geografia. Mas aqui nós vamos encerrar e a próxima aula vai ser o quê? Aula 4. Na aula 4 vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Então, se você quiser saber com detalhes, você tem que comprar o livro. Comprar o livro, pegar o curso, aprender, crescer no conhecimento. Aí esses detalhes que eu estou falando aqui para vocês, de Abraão e tal, tá tudo aqui, pessoal, nesse livro aqui, ó. Vocês precisam adquirir esse livro de geografia bíblica, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês pessoal, lembrando, vai ter formatura esse ano, tá? E quem quiser anel de formatura de teologia, nós temos aqui, ó, anel fino e anel grosso, ó. Aqui é o estoque de anel. Aqui é o estoque de anel, tá? Aqui é o anel fino e o anel grosso. Aqui é os canudos que os alunos vão se formar. E aqui é os livros de teologia, pessoal, ó. Tá tudo aqui. 20 livros é o básico, 40 livros é o bacharel. Todos esses livros aqui, ó, tá aqui, ó. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Vocês vão aprender tudo, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, curta e compartilha, me chama para vocês adquirir o livro de vocês, ó. Tá bom?